Na região de Apucarana, 16 casos de violência contra a mulher são registrados por dia. Em um ano, foram mais de 6.000 ocorrências nos 26 municípios atendidos pela 17ª Subdivisão Policial. Mesmo com leve queda nos registros, os feminicídios e tentativas aumentaram, o que acende um alerta. Sobre esse cenário e as formas de buscar ajuda, eu converso agora com a delegada da Delegacia da Mulher de Apucarana, doutora Luana Lopes. Então, há um tempo atrás, saiu inclusive dados, dizendo que o Paraná, ele era o terceiro estado no ranking ali de registros de violência doméstica, E ali na ocasião, inclusive, eu me manifestei, dizendo que eu não via essa situação de forma negativa, mas na verdade, para mim significava o quê? Que o estado do Paraná, como um todo, as delegacias da mulher, enfim, estavam ali fazendo um trabalho que estava surtindo efeito, porque o nosso trabalho, obviamente, além do trabalho do dia a dia, de registro, de boletim de ocorrência, solicitação de medidas, enfim, investigações, dos casos, também é um trabalho de prevenção e divulgação, das formas e meios ali de se procurar a delegacia. Então, quando a gente vê esses números crescendo, eu analiso isso de forma positiva, ou seja, as vítimas estão sabendo como acessar os meios, entendeu? As vítimas estão sabendo como prestar essas denúncias, como procurar os direitos. Então, essa mulher, ela precisa procurar essa delegacia de polícia para fazer o boletim dela e a solicitação da medida. Porque apesar de não existir, vamos supor, naquela região, uma delegacia especializada, aquela delegacia ela tem todas as formas possíveis, todos os meios possíveis para fazer o boletim de ocorrência, a solicitação da medida protetiva, tudo que aquela mulher precisa, tá? Então, os profissionais que estão dentro daquela delegacia, eles têm a capacitação necessária para ajudar aquela mulher e fazer toda a documentação que ela precisa. Doutora Luana, dados do 10º Batalhão mostram que medidas protetivas mais que dobraram aqui na região. Mas eu ouço as pessoas falando assim, não sei se vale fazer medida protetiva. É importante fazer a nível de dados ou de proteção realmente para a vítima? Sim, eu falo assim, gente, que o registro do boletim de ocorrência, e se for no caso, do interesse da vítima, a solicitação da medida protetiva, faz com que a gente, da polícia, das forças de segurança, faz com que a gente tenha conhecimento da sua situação, que a gente conheça você, porque muitas das vezes acontecem crimes ali gravíssimos e quando a gente vai ver, a gente se pergunta, quem é essa mulher? Ela para de ser um número. Exatamente, quem é esse homem? Quem é essa mulher? Alguém sabe alguma coisa dessa pessoa? Não, a gente não sabe nada. Por quê? Porque ela nunca esteve aqui, ela nunca conversou com a gente, E então, assim, pra gente é uma novidade e isso é ruim, Porque quando você já esteve aqui, já teve a coragem, eu sei que é difícil, gente, eu não tô dizendo que é fácil, é uma situação muito difícil, você tem uma família, com aquela pessoa, enfim, mas quando você toma, esse passo ali e vem na delegacia, você nos dá a oportunidade de conhecer, de saber, inclusive, aonde encontrar esse indivíduo se for necessário. E isso faz com que a gente consiga te ajudar. Hoje em dia, as medidas protetivas, inclusive, a gente tem as patrulhas, Patrulha Maria da Penha, que é tanto da PM, da Polícia Militar, quanto da GM, da Guarda, com auxílio ali da Secretaria da Mulher. Então, assim, o patrulhamento que eles fazem, inclusive, é um patrulhamento preventivo, ou seja, antes da prática dos crimes. Então, se você tem medida, esses policiais, eles ficam passando na sua residência, eles mandam mensagens, eles conversam contigo e perguntam, olha, tá tudo bem? Eu tenho até um flagrante que eu atendi agora esse final de semana, inclusive, que eu tava de plantão, e o policial me relatou que eles estavam só fazendo uma ronda, normal, E aí passaram na frente da casa dessa vítima e perguntaram, tá tudo bem, fulana? Aí ela falou, não, ele tá aqui atrás. Ou seja, ela estava numa situação de necessidade e em virtude da medida
os policiais estavam fazendo uma ronda preventiva, mas nesse momento ela estava precisando deles, né? Então, assim, é importante, gente, fazer a denúncia, pedir a medida protetiva se você sentir, né, que é da sua necessidade, porque isso faz com que a gente te conheça. Não é apenas um papel. Não, não é um papel. Doutora, tem um caso recente da estudante Sayonara que sobreviveu a uma tentativa de feminicídio. Ela precisou se esconder enquanto o agressor continua solto, vocês estão tentando localizá-lo, mas o que chama atenção é que situações dessas são comuns. E quais são os principais desafios para vocês que lidam com esses casos diariamente? Então, o primeiro desafio é exatamente isso, né? A gente desconhecer a situação da vítima, tá? Infelizmente, a situação da Sayonara, ela esteve aqui no final do ano, e quando ela solicitou a medida protetiva dela, o relato dela era um relato de injúria. Em momento nenhum ela relatou para nós que ela estava sendo ameaçada. Explica pro nosso público o que seria injúria. Injúria são xingamentos, só xingamentos. Então ele só estava atacando ela verbalmente. Isso, né? Ela não relatou, gente, que ela era vítima de um grau de violência tão grande, né, ao ponto de gerar esse alarde, né, ao ponto da gente ligar a luzinha vermelha, né, e falar assim, olha, atenção para esse autor, né, tanto para nós como para a própria patrulha, né, entendeu? Tipo, pedir um botão do pânico, né, você tem interesse num botão do pânico, né, enfim, porque o que ela nos relatou era uma situação de xingamento, né, e que, assim, não existia, por exemplo, uma arma de fogo envolvida no meio, né, como a gente depois ficou sabendo. Não existiam ameaças de morte, né, tipo assim, o que estava no boletim, na medida protetiva, né, era só xingamentos. E ela relatava que, olha, eu não quero mais passar por isso, eu cansei, eu quero ir embora e eu quero paz na minha vida, por isso eu estou solicitando a medida protetiva, né. Então, assim, quando chegou agora, em fevereiro, para nós, né, a notícia da tentativa de feminicídio, da violência, né, que ele empregou ali, que ele tentou 2 vezes, né, porque primeiro ele bate no carro, né, cai o poste em cima dela, não satisfeito, ele desce do carro armado, tenta atirar nela por 3 vezes, né, que é o relato dela e do filho dela, e ele não consegue. Aquilo ali gerou um espanto para nós aqui da unidade, porque a gente foi procurar por ela e falou, gente, a gente tem algum registro? Né, igual a gente falou, quem é essa pessoa, né, quem é essa vítima, quem é esse autor? E quando a gente se deparou com um boletim de injúria, né, porque ela relatava assim, eu tenho medida, a gente falou, gente, ela tem medida, cadê o BO dela? Né, será que ela relatou alguma coisa pra gente e a gente, poxa, não entendeu, né, que era uma situação tão grave assim? E quando a gente viu, era uma injúria que ela tinha relatado pra gente. Né? Então, por isso que eu falo, o registro do boletim de ocorrência, ele é importante, porque ele faz com que a gente tenha a dimensão da sua história, do que você está passando. Qual é a mensagem que a senhora deixa para as mulheres mesmo, para poder se prevenir, para tentar se livrar desses casos, não cair nessas armadilhas? A violência doméstica, ela é imprevisível, pessoal. Eu não tenho como dizer para vocês que ele vai começar te xingando, aí depois ele vai, sei lá, te ameaçar, e depois ele vai te dar um empurrãozinho. Não, tá? Ele pode partir ali de um xingamento para uma tentativa de feminicídio. Então, assim, não espere que ele evolua, né? Na medida em que você for vítima de qualquer tipo de agressão, e eu falo uma agressão verbal, né, uma agressão moral, né, ele, por exemplo, te menospreza, fala que, poxa, tudo que você faz não presta, tá? Isso também é violência, né? Aquela tentativa de controle, né, exacerbado ali, né? Você só pode ter rede social se for conjunta, quer controlar sua roupa, sua maquiagem, isso também é violência doméstica, tá? Isso também demonstra uma tentativa ali de te controlar, né? Um relacionamento que não é saudável, tá? Quando você sofre esse tipo de situação, procure as formas ali de se proteger. Hoje em dia, para você solicitar a medida protetiva, você não precisa nem de crime. Nem de crime.
Então, assim, e olha, todo dia a gente faz medida protetiva, tá? Solicita medida protetiva sem crime. Então, assim, doutora, eu não tenho coragem pra ir, não tenho forças, eu sei lá, não consigo me deslocar até uma delegacia. Conversa com alguém do seu lado, né? Alguém que seja da sua confiança, pede pra essa pessoa te acompanhar, ou sei lá, pede pra fazer uma denúncia anônima, entendeu? Com alguns dados, óbvio, né? Indicando ali alguns dados para que a gente possa te encontrar, tá? Mas não fique em silêncio, porque quando você fica em silêncio, é igual eu falei, eu não te conheço. E eu acho que a parte mais perigosa da violência doméstica é isso, é o silêncio. É você não dar oportunidade para aquelas pessoas que podem te ajudar, né? Porque o pessoal fala, em briga de marido e mulher não se mete a colher sim. E é nesse momento em que a gente consegue salvar essas vítimas, né? Tentar realmente resgatar essas mulheres desse ciclo de violência, que a gente sabe que é difícil de sair e que elas precisam de ajuda às vezes, para que elas consigam realmente se libertar desses agressores.